Boa tarde, turma. Hoje eu vou tirar uma dúvida de vocês sobre as atividades que nós temos, né? São três atividades. A maioria já fez a entrega da primeira, mas ainda temos algumas atividades a serem entregues, tá bom? Vocês vão observar que quando vocês abrirem agora o ambiente, digitando, né? Time to Know, Senai MA, acessando o primeiro link, ou para quem já decorou esse endereço, olha, senaead.senai.br/ma. Agora a gente vai ter as três atividades, mais o conteúdo de informática aplicada. Ele vai estar nessa cor vermelha aqui, ó. Vocês vão observar, ó, aqui nós temos o material do curso, informática aplicada, a atividade 1, atividade 2 e a atividade 3. Todas elas na cor vermelha. Então isso daqui são as três atividades que vocês precisam concluir para a gente poder ir para a próxima unidade curricular, que já está lançada aqui, olha. Essa daqui, comunicação oral e escrita, tá? Ela está na cor azulzinha. Não se preocupem, gente. Não se preocupem. Eu não quero que vocês acessem ela por enquanto. Bora finalizar essa semana esse conteúdo, né? Essas três atividades, para a gente pular para a próxima, beleza? Então, a atividade 1 e a atividade 2, eu já mandei o vídeo está aí no grupo. Então, tem explicando direitinho o que vocês irão precisar fazer, tá? Quem não viu, dá uma olhada de novo. Eu subi também no grupo, tem também, olha, vocês vierem aqui, a gente tem informática aplicada, vocês vão observar que eu postei dois links no fórum, e esses dois links apontam para os dois vídeos, que eu estou explicando as duas atividades. Então a gente tem o primeiro aqui, olha, atividade 1, e tem a atividade 2. Então tá no YouTube, tá? Subiu os Boa noite, vídeos. turma. Ou bom Então dia, aqui boa está tarde. explicando bacaninha, a mesma coisa para a próxima Certo, turma? atividade, Segunda certo? atividade. Tem dizendo as duas atividades aqui, como vocês irão fazer. A terceira atividade é o tema aqui desse vídeo que eu estou gravando. Essa atividade 3, ela foi dividida em duas partes, beleza? O que vocês vão ter que fazer? Primeiro, uma vasta pesquisa na internet sobre os navegadores, certo? Sobre esses programas que nos permitem navegar em sites na internet. Então, vocês vão pesquisar sobre o surgimento, os primeiros navegadores, quais foram os primeiros navegadores, quando surgiram, como, né, o porquê da necessidade da criação desses programas, ok? E quais são os mais utilizados. Depois vocês vão elaborar um documento de texto com no máximo 4 páginas, com o resultado da pesquisa sobre a origem dos navegadores. Vocês irão elencar história dos navegadores, como surgiu o primeiro navegador, como eram os primeiros navegadores, a evolução dos navegadores desde sua origem até os dias atuais. A pesquisa deverá contemplar os navegadores que mais evoluíram no decorrer do tempo, características de cada um deles, e apresentar em forma de gráficos o ranking dos navegadores mais utilizados, especificar qual navegador é mais utilizado no Brasil e no mundo, adequar o texto de acordo com as normas da língua portuguesa e indicar as referências de pesquisa conforme a ABNT ao final do documento, beleza? Então, o que vocês irão ter que fazer primeiro? Vem em um navegador, né, na internet, e vocês irão pesquisar sobre navegadores de internet. Vou colocar aqui história, surgimento, primeiros navegadores. Então, a gente pode pegar aqui no site do Mozilla, por exemplo. Então, aqui no site do Mozilla, então a gente tem explicando aqui, antes da era da web, ó, em 1950, computadores ocupavam salas inteiras e eram mais simplórios do que calculadores de bolso. Nós temos a era da internet, como foi o surgimento. Eu tenho aqui a guerra dos navegadores, ou seja, em 95 o navegador Netscape não era a única maneira de ficar online. A gigante de software para computadores Microsoft licenciou o antigo código de Mosaic e criou sua
própria janela para o web, Internet Explorer. Então, o lançamento iniciou uma guerra, a Netscape e a Microsoft trabalharam freneticamente para fazer novas versões. Então, ele tem explicando exatamente como são os navegadores de hoje em dia. Aqui são os recursos onde ele pesquisou, os sites que ele leu. Ok? Então, vocês vão fazer uma vasta pesquisa. Olhou esse site? Deixa eu dar uma olhada no primeiro aqui, HostMedia. Navegador web, ele tem explicando a história dos navegadores. No final da década de 80, a internet era apenas um conceito com pouquíssimo conteúdo. Então, ele tem explicando, toda a história dos navegadores. E nós temos também dentro do material, viu? Quem deu uma olhada aqui no material de informática aplicada, vocês vão observar que existe uma seção dentro dele falando do Word, né? E falando também de navegadores, de internet. Então, se vocês derem uma olhadinha aqui no material, deixar ele carregando aqui, vocês também vão encontrar material sobre navegadores aqui dentro. Beleza, então, depois que vocês fizerem toda essa pesquisa, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar usar o Word, né? Que é o aplicativo de texto. Dentro desse aplicativo de texto, em um documento em branco, vocês irão criar aí, olha, né, a capa, por exemplo, da apresentação. Então, vocês podem colocar Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai. Vamos colocar técnico em informática para internet, disciplina informática aplicada, aluno Roberto Pinheiro. Vou botar o nome fulano de tal. E vou colocar aqui navegadores web. Surgimento, propósito, navegadores atuais. Pronto, aqui eu vou dar uma centralizada nisso. Tá? Bora botar em negrito também. Bom, vocês vão utilizar as ferramentas de formatação. Vou deixar ele aqui um pouco mais ao centro. A coisa depois a gente pode até dar uma melhorada. Se você botando uma fonte maior, fica melhor. Lá embaixo eu vou colocar Imperatriz Maranhão. Vou voltar aqui para a fonte 12. E vou colocar aqui Imperatriz Maranhão. Pronto, então já tenho a minha capa. Não precisa ser uma coisa muito sofisticada e tal. Basta informar aqui. Quem quiser colocar uma imagem aqui do Senai, eu acho que eu tenho uma na área de trabalho. Tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, vou botar do Senai, vou botar da FIEMA. Vou deixar ela aqui ao centro. Para ela ficar aqui no cabeçalho. Eu vou tirar do cabeçalho. Vou deixar fora mesmo. Beleza. Só para ficar o íconezinho aqui, fotinha do cenário. Beleza, então como que vocês irão dividir o trabalho de vocês? Vocês irão colocar primeiro item, né? Então vou colocar os primeiros navegadores. Então nesses tópicos aqui, nessa primeira página, eu vou falar só sobre os primeiros navegadores, sobre o surgimento, sobre quando surgiu, como era antes, né, desses primeiros navegadores. Depois eu vou falar, bora ver os tópicos que ele pede aqui para a gente.
né? A evolução. Aí nós temos, o primeiro aqui, ó, é o surgimento, né? A história dos navegadores. Então nós temos como eles evoluíram, né? A evolução dos navegadores. Então, no próximo tópico vai ser evolução dos navegadores. Então, também vou contemplar uma página, ou pode ser meia página. Isso aí vai ficar a critério de vocês. Ele pede também um gráfico, né, com um ranking dos mais utilizados no Brasil e no mundo. Então, eu vou ter aqui um navegadores web mais utilizados. Aí eu vou ter quais são os mais utilizados. Aí eu vou ter assim, no Brasil. Aí eu vou ter um texto, né? E aqui eu vou colocar um gráfico do Brasil. E vou ter aqui do mundo, também mostrando quais são os navegadores mais utilizados no mundo. E ele pede, olha, que nós coloquemos as referências da pesquisa ao final do documento. Então, lá na minha última página, a página 5, eu vou ter aqui referências. Ok? Então, quais são as referências, gente? Como é que a gente faz para referenciar, por exemplo, um site? Olha, eu estou vendo esse conteúdo aqui dentro de um site, né? Porque eu pesquisei, ó, li sobre isso e vou inserir aqui no meu texto. Então, eu preciso referenciar, ou seja, aonde foi que eu vi sobre isso? Como é que a gente vê isso? Bora pesquisar aqui sobre referências ABNT. Então, as referências ABNT exigem a indicação dos autores, título, subtítulo, edição, local, editor e data de publicação. Para fazer referência de um livro, deve escrever sobrenome, abreviação e blá blá blá. Como eu quero fazer a referência ABNT de um site, eu vou ver como é que faz de um site, né? Já que eu estou olhando, ó, de um site, eu não peguei um livro, beleza? Peguei um site. Então, bora ver aqui como é que faz. Existem três diferentes formas de referenciar um site na ABNT. Então, depende de como o site é feito. Nós temos um artigo ou matéria de jornal, um artigo ou matéria de site, e nós temos uma homepage, que é quando o site não se enquadra em nenhuma das duas. É o meu caso. Não é um artigo, nem é uma matéria. É só uma, se bem que pode se considerar uma matéria, né? Bora ver aqui. Não, não é matéria não, só um texto. Então, como é que a gente vai fazer? Elementos gráficos, autor, local, dia da publicação, o endereço eletrônico e a data de acesso. Então, bora olhar aqui um exemplo. Nós temos exemplo como autor, sem autor. Nesse caso aqui, nós não temos autor, né? Não temos. Apenas um artigo de um blog e sem autor. Feito simplesmente navegador web, o que é história, evolução e importância para a internet. Então, o que a gente vai ter que colocar? O título da matéria, que é esse daqui, ó. No caso, nosso título é esse, é um navegador web, o que é? A gente vai dar um Ctrl C e vamos referenciar navegador web. Eu vou selecionar, vou vir aqui, ó, depois que a gente Ctrl C, e copia só o texto, ó, sem formatação. Então, isso daqui é o título da minha matéria, beleza? Depois do título da matéria, a gente tem que colocar qual foi o site, ó, Folha de São Paulo, tal, e a data de acesso, a data da matéria, desculpa, data da matéria, o endereço dele e quando foi que a gente acessou, certo? Então a gente vai ter que vir aqui, ó, e dizer host media, que é o nome da nossa o site, né? Host media, esse é host media, assim, host media, não tem um acento. Host media, aí a gente vai ter que informar aqui, a data que foi publicado, bora ver se tem data. Se não tiver data de publicação, não tem problema, é só deixar em branco. Se tem a data em algum ponto aqui. Evolução, importância, conclusão.
Ó, ele não informa data de publicação. Aqui só tem a conclusão. Geralmente fica na parte de cima. Então no link. Deixa eu ver se tem no link. Não, tem no link. Perfil, internet. Só qual é o item? Não fala a data de publicação. Então a gente só precisa colocar host media. Aí a gente bota disponível em. Disponível em, a gente vai colocar agora o endereço, né? Que essa história aqui, ó, essa matéria é disponibilizada. A gente vai vir aqui, ó, e vai copiar esse linkzão inteiro, todinho, sem encurtar nada, ó. Vou dar um Ctrl C e depois abro essa boquinha de jacaré, o menor que, dou um Ctrl V e fecho ele aqui. Então, agora eu vou dizer quando que eu acessei, no caso eu acessei hoje, ó, 15/3/2021. Vou botar acessado em 15 de março de 2021. Pode colocar o horário às 14 horas. Tá. Bom, então é só isso que a gente precisa informar. O nome da matéria, o site que a gente pegou. Caso ele tenha uma data de publicação, a gente coloca a data. Depois, aonde ele está disponível e quando foi o acesso. Ó. Acesso em 20 de junho. Eu até botei o dado completo, mas a gente pode minimizar aqui. Ó. Acesso em 15 de março de 2021. Eu não vou botar o horário, não. Eu vou deixar com o horário. Tá legal. Eu vou tirar o horário. Acesso em 15 de março de 2021. Lógico, vou tirar esse negrito, tá? Não é necessário. Vou deixar o negrito somente em host media e vamos justificar. Então está aqui a minha referência do site em que eu fiz a minha pesquisa, beleza? Então, conforme aqui, só preciso colocar em negrito somente o site que foi publicado. Né? Então tem outros exemplos aqui, ó, quem quiser dar uma olhada, eu vou até botar isso aqui no grupo, mas aqui tem explicando como fazer a referência. Pronto, então eu vou fazer isso aí para todos os meus links, ou seja, todo lugar que eu tiver pesquisado na internet, eu vou fazer isso daqui. Então aqui é só uma, eu vou fazer as outras. E o meu textozinho bacaninha sobre tudo que eu pesquisei. Certinho? Vou publicar isso daqui também, esse arquivo, como modelo para vocês seguirem, tá bom? E vou colocar esse endereço aí das referências para vocês pesquisarem. Beleza? Valeu, gente. Qualquer dúvida, fala comigo aí no privado. Um abraço.